Olá, Cássio. Boa tarde. Cássio, como corrigir os filhos que são somente do cônjuge? Eita, começou difícil a pergunta agora. Já começou? Já começou difícil, né? Gente, novos modelos de família surgiram no século XX, principalmente. A questão do divórcio, no Brasil o divórcio é recente, o divórcio é da década de 70, 80, se eu não estou enganado, né? Quer dizer, a possibilidade do divórcio gerou a possibilidade do novo casamento. Gerando a possibilidade do novo casamento, a nova estrutura familiar se configurou, porque você tem casais que vieram de um casamento e tendo já filhos nesse casamento anterior, e agora você junta numa nova família, né? Você tem os meus filhos, os filhos dela e os filhos que são nossos, né? A pergunta da Risa é, e aí? Como é que faz? Vou começar com as damas. Sim. Nara, a pessoa se casa, né? Um homem se casa com a mulher, e a mulher, né, agora a esposa dele, é mãe de duas meninas, dois meninos, mais de um outro pai. Como é que corrige quando esses meninos pisam a bola? Então, isso tudo vai depender muito de uma questão anterior, que foi o divórcio. Então, como que foi esse processo de divórcio, né, para essa mãe, para essas crianças, né, para esses filhos? E aí, quando entra nessa nova relação, quem dá o tom do papel do outro é essa mãe. Então, é a mãe que tem que definir qual que vai ser o papel desse padrasto. Ele vai corrigir, ele vai educar, porque tem família em que a mãe fala, não, a educação dos meus filhos é minha, né? E o seu papel vai ser o seu provedor, alguma coisa nesse sentido. Então, é a mãe que vai delimitar, porque a pessoa que chega na relação também fica perdida. Né? Ele não sabia, e qual que é o meu papel? É corrigir também, é pontuar. Então, é a mãe que tem que dar esse tom, né, para o companheiro dela. O que ela espera dele para que ele execute esse papel. Porque eu acho, né, pastor Rodrigo, que a questão, fico imaginando, a questão do padrasto ou da madrasta é super difícil, porque não é mais que a história, por exemplo, as fábulas, tem coisa ruim em madrasta, é pior que sogra, né? Porque já tem aquela ideia, madrasta, né? O nome né? Madrasta já causa aquele espanto, né? Eu, por exemplo, eu venho de uma família onde minha mãe foi divorciada, se casou de novo e eu convivi com um padrasto. Realmente é uma situação um pouco complicada você receber aquela informação. Você vai ter um padrasto, você vai ter uma madrasta. Para a criança já é um pouco complicado, né? Mas aí vem a questão do corrigir ou não corrigir. Né? O outro, né, assim como a Nara disse agora, o outro chega numa situação também, né, o novo cônjuge chega numa situação assim, como que eu vou, né, dar minha voz nesse relacionamento? Porque isso não também, é meu filho, né? É meu enteado e minha enteada, mas não é meu filho. Mas, por exemplo, lá no Ministério a gente atua muito com entrevistas de casais divorciados e tudo, e que vão entrar para o novo casamento. E aí a gente bate um papo com um casal. E quando esse casal, no caso, um tem filho, o outro não, alguma coisa assim, a gente sempre orienta pro que é o pai ou mãe, dar voz também para o outro, porque querendo ou não, ele está assumindo o papel de líder ali naquela casa. Então ele tem que ser líder em toda a situação, não é só em uma coisa ou outra. Aí vem, mas espera aí, pode dar um puxão de orelha? Isso aí vai depender do limite que você vai dar. A própria Nara falou, né, da questão da... Né, vai corrigir? Não vai? Então é uma conversa entre o casal. Mas ele tem que ter autoridade. A autoridade tem que ser dada, principalmente se for a questão do padrasto. O padrasto é aquela modelo de autoridade dentro do lar. Então ele tem que ter a autoridade, não autoritarismo. Que aí senão a gente vai para um lado eu fico imaginando que situação difícil, né? Suponhamos que o padrasto vai corrigir, vai colocar de castigo, sei lá, ou a madrasta. Aí a criança ou o adolescente fala, você não é minha mãe, você não é meu pai. Sim. Deve ser barra ouvir isso aí, né? Mas isso acontece muito quando essa mãe, né, quem é o pai ou a mãe da criança, não passa essa autoridade para o outro. Sim. Porque quando isso é passado de uma forma tranquila, até no momento, Cássio, quando a relação começa, né, para quando a gente chega nesse estágio do recasamento, tem todo um histórico aí por trás. Então, de entender como que isso foi passado isso para essa criança. Porque eu conheço também relações, né, de uma mãe que ela tem 3 filhos, tem criança, tem adolescente, e ela fez uma passagem muito bacana. Hoje, quem direciona, quem pune, quem dá amor é esse padrasto. Né? Ela passou esse papel para ele e ele assumiu. Então tem as duas coisas, né? Dessa mãe passar e do padrasto assumir esse papel. E aí tem um outro oposto que é quando
geralmente, a madrasta, por exemplo, ela começa um sistema de competição com a criança. Né? Ela não se posiciona como uma líder, alguém que vai realmente direcionar essa criança e fica competindo o amor desse pai. Né? Fica competindo quem tem mais tempo com o pai, que se ama mais ele do que a mim. Então, começa a inverter os papéis. A história da Cinderela é mais ou menos por aí, não é? Acho que a mãe a madrasta da Cinderela rolava um ciúme da Cinderela. Exatamente. Assim, mas mais que ciúme, acho que era inveja mesmo, assim. Porque a Cinderela era a filha do rei, que ele gostava, né? Eu acho que se a fábula, se as histórias contam tanto, é porque realmente... Tinha alguma coisa ali por detrás. Às vezes quem criou aquela fábula também passou por isso, às vezes, na infância, né? Viveu aquela questão. E é engraçado, pastor Rodrigo, porque assim, quando a gente pautou isso aqui, pastor Rodrigo foi chamado, eu confesso que eu não sabia que você é de um lar que sua mãe casou com seu padrasto, né? Você você já era... Passei por isso. Passou por isso, né? Senti na pele. Porque a cada dia mais... Porque antigamente, não tão antigamente assim, é a divorciada. Tinha um negócio peso, assim, né? O estigma social. Nas igrejas evangélicas só tinha casais casados uma vez, você não tinha divorciado. Quando tinha divorciado era referência. Hoje em dia, a sociedade mudou tanto. E graças a Deus, Jesus Cristo alcançou tantas pessoas, que Jesus Cristo alcançou pessoas que estavam divorciadas. Sim. E que quiseram reconstruir a vida. Então não adianta a igreja também tampar os olhos e dizer assim, não, a família tem que ser pai, mãe. E os filhos deste casamento, como a constituição da família na Constituição brasileira anterior, né? E esquecer que existem hoje possibilidades de casais que chegam na igreja, já chegam na igreja assim, do segundo casamento, né? Sim. Tem que lidar com isso, né? Tem que aprender a lidar com essas questões. Mas uma coisa também, Cássio, que a gente tem que lembrar, que há filhos também de casamentos que foram desfeitos por causa de quê? Por causa da perda do pai ou da mãe. Da viuvez, você diz? Da viuvez. Os filhos da viuvez, né? E aí, esse novo pai ou essa nova mãe tem que saber lidar também com esse sentimento dessa outra criança. O que essa outra criança viveu, vivenciou? Sim. Também ser aquela pessoa que acolhe. Não só que disciplina, porque às vezes a pergunta é muito, pode disciplinar, pode dar um puxão de orelha? É uma coisa, mas muitas vezes o outro, ele só quer ter autoridade nesse ponto. Mas é questão de dar educação, de dar carinho, de dar afeto, de dar atenção. Eu não sei se vocês viram, eu sou manteiga derretida, eu choro em comercial de margarina, choro mesmo, eu sou muito emotivo. Puxa meu pai isso aí, eu chego em casa, tô lá para o pai tá vendo alguns programas, eu vejo uma lágrima descendo, ele fica emocionado, ele se envolve. Né? Mas eu lembro que eu vi no Facebook, eu me emocionei. Foi uma cerimônia de casamento e o noivo, na hora do voto, da aliança, antes dele fazer o voto com a esposa, né, a noiva, ele fez um voto com a enteada. Né? Aqui foi bonito demais, está até na internet, eu não sei se a equipe técnica consegue achar isso aí, ele está em cima da hora, talvez não dê tempo, mas se você tiver tempo, foi muito emocionante aquilo. Ele pede primeiro a menina se ela queria ser filha dele. Eu achei aquilo emocionante, bonito isso, né? Porque não adianta, não é só a mãe. O filho também tem que ter essa permissão, né? E quando... Aí é uma resistência muito grande do filho, porque a gente falando de contos de fadas, sempre no final dos contos de fadas fala assim, foram felizes para sempre. Sempre. Então já tem esse ideal dessa família feliz para sempre, que o divórcio, ele rompe com isso. E depois vem com esse estereótipo da madrasta, que é essa pessoa má dos contos de fadas. Né? Então são duas situações que a criança tem que lidar, e não é fácil para a criança também aprender a amar essa pessoa que chega. Quando tem uma situação de morte, né, principalmente, porque fica um vazio muito grande, então a criança sente assim, não, mas se eu amar meu padrasto, eu vou estar amando uma pessoa que está no lugar do meu pai. Né, e se sente culpado por esse amor. E, na verdade, isso não existe, né? Cada um ocupa um lugar diferente, de pai que se foi e de um padrasto que está chegando com um novo papel, né? E isso realmente é uma situação complicada porque tem a culpa envolvida. E eu fico pensando também que a mãe ou o pai, que eu também já vi muito filme sobre isso, tem um pouco de culpa, no caso da viuvez, por exemplo, de contrair um novo casamento,
e de estar colocando uma outra pessoa para ser mãe ou ser pai do filho que ele teve, né? E aí ele tem essa esposa, por exemplo, né, com o filho, ela tem dificuldade de delegar isso para o padrasto, que fala, não, isso é meu, eu não posso passar para ele, porque por a questão da viuvez, ou pela questão da separação também, sabe? Eu decidi separar, eu já estou privando meu filho de conviver com o pai, agora eu vou deixar um outro cara mandar no meu filho. Ela sente culpa. Ela sente culpa, mas essa culpa não precisa existir, né? Foi uma escolha, né? Foi o processo do divórcio, o processo de se relacionar com uma outra pessoa. Isso tudo pode ser tranquilo, mas não é fácil. Exige um nível de maturidade muito grande dos dois, né? Tanto do marido quanto da esposa nesse momento. Sim. E tem a relação também com o ex-cônjuge. Ah, sim. Né? Porque às vezes o ex-cônjuge tem contato, tem aquela questão das visitas, finais de semana e tudo. Todos os dois têm que entender que essa relação de filho e pai, filho e padrasto, filho e mãe, filho e madrasta vai continuar, né? Por exemplo, eu acompanhei um casal lá no ministério há um tempo atrás, que era o rapaz, ele tinha filho de um relacionamento anterior, e uma filha, na verdade, e a filha já era pré-adolescente e vinha para a casa dele finais de semana alternados. E gerou um pouquinho daquela competição que você mencionou, começou aquela competiçãozinha e tudo. Comecei a atender o casal e orientei, olha, não é uma competição, ela é filha, você tem que entender e tudo mais. Tenta criar um laço de amizade. Como é que foi isso lá atrás, no início do relacionamento? Não foi uma situação muito legal. Gostava e tudo, mas o pai também não deixava a madrasta, no caso, né, a companheira, a ter uma boa aproximação dela no início, no período de namoro e noivado. Então, dificilmente, depois do casamento, a relação também não vai ser muito boa, né? Então, o pai foi um pouquinho culpado nessa história. Ele não aproximou as duas nesse período. Eu vou até extrapolar um pouquinho, mas bate-papo é bate-papo, né? Porque eu estou pensando aqui, né? Para casar, antes no nosso país, as pessoas namoram, né? Sim. Vocês acham que divorciados ou viúvos que têm filhos, quando vão namorar, já devem declarar logo de início que têm filhos e deixar que os filhos tenham contato com o namorado ou namorada? Porque às vezes há essa questão assim de preservar um pouquinho a criança de nova perda. Entende? Porque já perdeu o pai ou a mãe pela separação ou pela morte, no caso da viuvez. Aí imagina que tem pessoa que é mais apressada, assim, já, essa primeira coisa, olha, eu tenho 3 filhos e tudo, já quero que você conheça meus filhos, no namoro já. Às vezes eu acho assim que é meio apressado. Prematuro, né? Prematuro, né? É a minha percepção também. Eu acho que é necessário que essa pessoa que está entrando saiba da existência dos filhos, mas apresentar e exigir um contato inicial, não. Até porque pode ser que não dê certo, né? Pode ser que seja um namoro mais passageiro. E principalmente com filhos pequenos, crianças menores, às vezes você coloca ela exposta a essa relação, ela se apega e você termina o namoro. E aí ela já perdeu o pai, já perdeu agora um amigo, né, que ela viu uma referência nele, um amigo, agora você vai para um outro relacionamento. Então fica expondo a crianças a várias vezes a situações de perda. Né? Exatamente. A cabecinha dele fica então toda esperar confusa. o amadurecimento do relacionamento, de entender que é isso mesmo. Até esse processo de decidir casar é algo que tem que ser realmente muito pensado. Porque o casamento em si, quando tem apenas o homem e a mulher, ele já tem vários desafios, você imagina você se colocar numa situação onde tem filhos, às vezes filhos de um, filhos de outro, tem desafios ainda maiores. Eu acho que é por isso... Desculpa, Nara. Não, eu só ia complementar que eu conheço um casal que foi tão grande o desafio, ela com 3 moças já de adolescentes para adulto, ele com 3 adolescentes, foram morar na mesma casa e não deu certo. As filhas não aceitavam, agora mora cada um na sua casa, casados. Ele cuidando das filhas e ela na casa dela cuidando das filhas, eles se encontram para namorar. Mas são casados? Mas são casados. Casaram na igreja, casaram no papel, tudo certinho. Olha como que é difícil o desafio, realmente. E é interessante, olha só essa nova configuração de família. Se tem gente que não aceita que o casal durma em camas separadas no mesmo quarto, por exemplo, e eu sei de vários casos, assim, porque às vezes um ronca, às vezes um vira muito, né? Então, ou às vezes problema de coluna. Um tem um problema de coluna que precisa de uma cama especial. Tem 2 camas separadas, tem gente que não aceita, tem que ser a mesma cama. Né? Avalie, então... quartos diferentes ou casas diferentes. Aí a pergunta que eu faço, e eu acho que é mais por um outro tema, será que é casamento mesmo? Porque morar em casa separado, para mim, não é casamento. Não é uma relação mais de amizade.
né, que tem ali alguma relação sexual envolvida, né? Mas o casamento ele envolve... É uma boa pauta para o programa aí, porque o conceito de casamento, né, que é anterior mesmo ao Novo Testamento, vem desde o Gênesis, né? Tem uma série de implicações ali, deixar pai e mãe, né? Mas se tornarão uma só carne, e aí? Uma boa pauta. Vamos aqui colocar também nossos queridos e queridas telespectadores na conversa, que já estão mandando muitas mensagens. Hoje é um tema que nem sempre as pessoas se identificam por razões óbvias, né? Preferem não expor a família. Bom, aqui uma pessoa diz assim, tenho um filho de 4 anos e estou noiva e agora tenho uma vida com Deus. Meu noivo ama o meu filho e meu filho ama meu noivo. Mas eu percebo que há uma certa rejeição diante da família. Como devo agir? Ela não falou que se a família dela ou a família dele. Vamos partir do pressuposto que a família dela, quer dizer, o noivo se dá bem com o filho e o filho se dá bem com o noivo. Mas a rejeição da família, ela não fala se é dela ou dele. Às vezes a família do noivo pode ter essa rejeição pelo seguinte, você vai casar com uma pessoa que já tem um filho, Entendi. Como é que vai ser? Você vai ter autoridade dentro dessa casa? Principalmente se for uma família mais tradicional. Né? Uma família mais tradicional dificilmente aceita alguém se entrar numa relação onde que vai ter ali algumas implicações. Mas se for a família dela, também tem aquela questão. Você vai colocar uma nova pessoa dentro da sua casa para corrigir o meu neto, por exemplo? Meu neto. Né? O meu neto vai tomar puxão de orelha desse cara? Então, assim, tem que levar isso em conta? De certa forma, sim, mas também nem tanto. Ela tem que avaliar se os pais, no caso dela e os pais dele, abençoam o relacionamento. Até porque esse perfil da família e contra alguma coisa, isso é comum, independente de ter filho ou não. O que ela tanto ele precisam fazer é se desligar geograficamente dessa família, né? É entender que agora, né, esse formato que está sendo criado entre os três precisam estar bem, porque eles vão se relacionar todos os dias, né? É importante que todo mundo abençoe, que esteja tudo ok, sim, mas um ou outro contra, isso vai ser uma coisa normal. Agora ela precisa ter forças para lutar contra isso, convicção, que é isso mesmo, e defender isso perante a família. Eu sei de gente que muda de cidade para que não haja uma influência da família maior no lar. Deixar, né? Às vezes o deixar é deixar. Deixar mesmo. Literalmente. Porque muitas vezes a pessoa casa, mas quer morar na mesma casa que os pais, quer morar no lote de trás, alguma coisa assim, para ter um cuidado. Porque a avó já cuida da criança, ela já leva para a escola. Tem que tomar cuidado com isso, para não gerar uma influência, né, demasiada e isso trazer um problema, às vezes, para esse casamento. E quem sabe essa relação lá atrás do outro casamento também não foi, né, prejudicada por conta dessa relação também de proximidade dos parentes. Bom, perfeito. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês responderem depois do intervalo, que vem lá da cidade de Itajuípe, da Bahia, lá no sul da Bahia. Quem manda é a Aparecida. Eu sempre brinquei aqui, porque o problema do recasamento, acho que o maior problema é que você arruma mais uma sogra na sua vida. Mas ela fala que ela tem 2 sogras, olha que interessante. A Aparecida, tive 2 sogras que para mim eram mães, olha que legal. E eu respeitava e a respeito era recíproco. Tem que haver respeito e consideração e tudo irá bem. Graças a Deus sou muito abençoada, sei que há casos difíceis, mas é preciso dar uma analisada na família que se está aderindo antes do casamento. Depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre essa questão da sogra, da diferença da sogra e do sogro na criação dos filhos, né? Se tem autonomia ou não tem, se tem condição de interferir ou não. Nós vamos um breve intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super de Televisão, uma TV que visa abençoar a sua vida, ser uma alternativa sadia para a sua vida. O Tio Uli mesmo acabou de passar um comercial aí, né? Uma chamada do programa do Tio Uli. Outra tarde eu estava em casa, coloquei aqui na Rede Super vendo os super animados desenhos super bem feitos. Desenho, por exemplo, da traição de Judas, que era o Superbook, muito legal. Se você que é adulto, nunca viu, veja. Durante as nossas tardes aqui, nós temos uma programação muito rica aqui na Rede Super, que vale a pena ser conferida. Em vez de ficar vendo bobagem em outras TVs aí, vem ver coisa boa aqui na Rede Super. Inclusive, é nessa linha que manda a mensagem, deixa eu ver o nome, eu acho que a pessoa não colocou o nome,
Bom, boa tarde. Muito feliz de ter uma TV, uma rede TV que se preocupe em orientar as famílias. Passei por essa situação a qual vocês estão dialogando nessa tarde. E no princípio foi difícil, pois eu tinha 2 filhos, meu companheiro tinha 3, mas acho que é fundamental haver diálogo, pois foi isso que nos levou a romper o papel de madrasta e padrasto e buscamos a igreja e Deus para o nosso relacionamento. Acabamos nos tornando uma família muito unida. Hoje somos todos bem unidos, com os filhos casados e netos abençoados. Olha que legal. Vejo que é possível sim. Muito obrigado, querida. Olha só, um testemunho aqui de alguém que tinha filhos, casou com um homem que também tinha filhos, mas eles romperam a figura de padrasto. Será que é possível? Ou esse estigma fica, padrasto, padrasto. Dá para chamar de pai, de mãe? Como é que é? Eu creio que sim. Né? Vale muito da questão afetiva entre padrasto e criança, né? Ou madrasta e criança. Como que vai lidar com aquela situação e também a aceitação da criança. Porque até na questão adotiva, quem adota mesmo é a criança. Né? No pai é só aquele ele assume aquele papel ali de assumir aquela criança. Mas quem vai ter aquela questão afetiva mesmo vai ser a criança. Se a criança se sente bem, por que não te chamar de pai ou de mãe? Por que não falar assim, ó pai, ou meu outro pai? Né? Eu tenho 2 pais, aquela questão toda. Não estou aqui desmerecendo a relação dele com o outro pai ou com a outra mãe. Mas pode sim, eu não teria nenhum problema não. Eu, infelizmente, não tive esse prazer de ver o meu padrasto como pai. Até mesmo por causa de como foi a relação, de como foi a nossa entrada ali no relacionamento, né? Mas eu creio que a pessoa que é possível. Concorda, Nara? Concordo. Não é fácil, né? É realmente um desafio muito grande, só que é possível. Só que, pela minha experiência, grande parte das famílias, o filho não vai chamar ele de pai. Né? Vai chamar pelo nome. Em alguns casos pode acontecer, exatamente. Eu também tenho padrasto, né? E hoje eu chamo ele de pai-drasto, né? É realmente um carinho muito grande que eu tenho, mas já são muitos anos, né? Na fase da infância não foi fácil a aceitação. Você lembra se você chamava pelo primeiro nome, de tio? Você chamava ele de... O nome dele é Magno. Eu chamava ele de Magno. Né? Sempre chamei. Hoje também eu trato ele pelo nome dele, mas às vezes eu vou mandar uma mensagem, ô pai-drasto, né? Dia dos Pais eu faço homenagem para ele, eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas foi um processo de anos de construção e que não foi fácil, né? Mas é possível sim. Porque a gente tem que entender que não é a normalidade do projeto de Deus. Sim. Não estou dizendo que Deus não abençoa isso, estou dizendo assim que o padrão de Deus, quando fez o casamento, fez para ser... Para sempre. Para sempre. Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Só que por circunstâncias da vida, às vezes a própria morte separa, e se vem um novo relacionamento, ou, infelizmente, há divórcio. Não vou dizer que felizmente há divórcio. Infelizmente. Porque, gente, divorcia porque está feliz um com o outro, divorcia porque teve problema. Eu não vou dizer que é legal isso. Sim. Agora, se há o divórcio e há o recasamento, tem que se pensar muito bem como é feita essa relação. Porque aí, se tem filhos, não envolve só o marido da mulher, não. Isso é muito importante pensar, porque eu estava vendo, inclusive, uma reportagem falando que 50% dos primeiros casamentos terminam em divórcio. Então, metade das pessoas que casam separam, né? Só que, quando vai para o segundo casamento, aumenta para 65%. Então, às vezes, acabam achando que vai resolver um problema com uma outra pessoa, e aí você ainda tem um dificultador, que são filhos na relação. Então, se já foi difícil o primeiro, o segundo provavelmente será mais complicado ainda, né? Então, às vezes, é esse ideal de querer viver aquele comercial da margarina, da família feliz. Nossa, não deu certo essa vez, então eu vou tentar de novo, né? E às vezes acaba cometendo até os mesmos erros na relação. Então, além de pensar nos filhos, tem que pensar no casal, né? Na relação do casal também. Então, para amadurecer essa relação, então é importante ter momentos só do casal. É importante ter um momento daquele pai ou daquela mãe só com seu filho também, para que um não se sinta invadido, né, o espaço do outro. Perfeito. Vamos lá, mais uma pergunta direto da redação com a Risa Castro. É mais difícil lidar com os filhos do recasamento quando são crianças ou adolescentes? Tem diferença? Eu acho, aí é puro achômetro, não tem base científica nenhuma, que deve ser mais fácil lidar quando é criança. Sim. Eu acho que o adolescente... pela questão, assim, até da fase do adolescente, que já é uma fase complicada para ele próprio, aceitar ali um novo relacionamento do pai ou da mãe, para ele já deve ser complicado.
No entanto, quando eu mencionei aqui que minha relação com meu padrasto não foi lá muito boa, porque eu estava nessa fase da adolescência. Então, quando ele apareceu, opa, tem mais alguém, né? Então, fica realmente mais complicada. E até o adolescente chamar o outro de pai, ou às vezes até chama pelo nome, pronto, acabou, é o marido da minha mãe, pronto. Agora, a criança não. A criança, por ela ser mais aberta a novos relacionamentos, meu menino, por exemplo, ele tem 7 anos. Ele vê alguém, ele já abraça, já é meu amigo e tudo. Então, para a criança aceitar um novo contato com alguém é mais fácil. Isso mesmo, né? Sim, verdade. Até porque tudo está baseado no histórico. Então, você imagina um adolescente que já está há 15 anos vivendo dessa forma e chega um terceiro. Né? A mesma forma um adulto, né? Já está numa relação, já tem uma rotina na casa, já tem um formato das coisas funcionarem. Então, realmente o processo de resistência maior. Quanto mais velho, maior o processo de resistência realmente. O José, aqui de Belo Horizonte, ele traz uma questão interessante. Ele diz assim, tem que distinguir o que é família do que é parente. Sim. Como é que é essa distinção, gente? A Nara falou sim. Por que, Nara? Como é que é? Eu acho que vai muito que a gente estava conversando da primeira pergunta, quando ela fala que a família é contra, né? O que a gente chama de família aí? A família seria o pai, a mãe e o filho. Né? Seria quem convive ali na casa. O que são os parentes? São os avós, os tios, os primos, né? Então, né, essa seria a concepção. A família é quem convive ali na mesma casa. Os enteados, né? Todo mundo que faz parte desse ciclo. O restante são todos parentes. E parente tem uma possibilidade de inserção menor, né? Assim, porque se você vai querer agradar tudo que é parente também, o negócio fica feio, Todo né? mundo quer dar um palpite, né? Exato. A avó quer dar um palpite, o avô quer dar um palpite, a tia quer dar um palpite. quer dar outro palpite. E aí uma não vai a favor da outra, e uma fala, não, o menino tem que vestir azul, não, a outra tem que vestir preto, e assim vai, e cada um vai dar um palpite para o relacionamento. Então quem tem que definir isso mesmo são os pais, ou pai e madrasta, mãe e padrasto, e a criança, dentro do ciclo ali familiar, dentro da casa, né? E fora da casa vira só algumas informações a mais que às vezes também pai, vô e vó, pode dar uma orientação ou outra, mas não quer dizer que o pai e a mãe têm que acatar todas. Só é importante deixar esse relacionamento sadio com esses parentes também, né? Olha, não é porque ele não faz parte da família que ele não pode dar opinião nenhuma e a gente vai cortar totalmente o vínculo, né? É ter realmente diálogo e criar uma relação de respeito. E eu fico pensando, e essa família extensa, ela, se você recasa, essa família dobra. Sim. Porque assim, por exemplo, uma mulher que era casada, divorciou, não é? Contraiu novas núpcias. Então agora ela tem, não só o ex-marido, ela tem a ex-sogra, o ex-sogro, o ex-cunhado, e todos esses são tios, vós dos filhos. Né? Continuam sendo, o fato de ter divorciado não perdeu esse vínculo, né? Esse carinho, né? Nossa, deve ser difícil administrar isso, hein? É a rivalidade, né, das famílias, né? Meu Deus. Uau. Isso aí tenso. Mensagem chegando aqui. Boa tarde, sou casado, mas minha esposa já sabia que eu tinha uma filha com outra mulher, né? Mas agora, minha esposa não aceita. Eu também tenho um filho com essa esposa atual. O que eu faço? Ixi. Parece que ele casou. Quando ele casou, a esposa já sabia que ele tinha uma filha. Aí a esposa não aceita a filha do outro casamento? Seria isso? Ele falou que ela sabia, né? Mas agora ela não aceita. Não aceita. Inclusive eu estava ouvindo uma reportagem de uma mulher falando exatamente isso, que o marido dela tinha um filho de 8 anos, mas o filho era desobediente, que ela não quer saber desse menino, que ela não é obrigada. Opa! Pelo contrário. A partir do momento que ela casou com esse homem que tem uma filha, ela é obrigada. Ela casou com o pacote completo. Ele com a filha, né? Talvez não conviva ali com eles, mas é uma aceitação que tem que ser natural, vai fazer parte da vida dela enquanto ela estiver com ele, né? Então é importante aceitar, e isso que eu comentei no início, de como que foi esse processo de divórcio, porque às vezes é complicado para ela aceitar, porque essa filha mora com a mãe.
E aí, às vezes, a mãe saiu do divórcio extremamente chateada. Então, ela fica falando mal do pai, mal da madrasta. Então, essa criança talvez sente até culpa de amar a madrasta. Não pode amar, porque senão, se minha mãe descobrir que eu gosto da minha madrasta, que eu tenho momentos de diversão com a minha madrasta... Eu tenho que... Então, piora ainda mais, gente, esse distanciamento. E isso é crime, né, Nara? O conceito de alienação parental é um conceito jurídico hoje. De um pai ou uma mãe que tenta detonar a imagem do outro, né? do outro, estando já separados com a criança, é passível de punição, é muito sério isso. Porque você está detonando a imagem do pai ou da mãe daquela criança. Não é só do ex-marido da ex-esposa. Exatamente. E aí, eu acho que o pior de tudo é porque a criança fica ali no meio como se a criança fosse um objeto, sabe? Eu acho que quem está ali brincando com sentimentos esquece que tem uma criança que tem sentimento ali. Porque quando fala mal, quer atingir o marido. Esquece que é o pai dessa criança. É o meu pai que você está falando. Esse ex-marido é o pai dessa criança, né? Então, é realmente uma situação complicada, mas acontece e muito. Mas isso acontece com casal casado sem ser recasado. Sim. Como é comum, o seu pai, sabe? A sua mãe. Isso, às vezes, o cônjuge faz assim, pensando assim, tô atacando o outro, mas tá atacando a mãe daquela criança, ou daquele adolescente, né? Isso, e ataca o próprio filho também, né? Isso é ruim para o próprio filho presenciar e viver nesse tipo de situação, né? É muito desagradável isso. E eu acho que o que pior ainda que pode ser o caso dessa mulher que às vezes não consegue aceitar essa filha, porque tem no ideal da cabeça da criança, ou também do adolescente, de um dia meu pai e minha mãe vão voltar. Tem esperança, né? Tem uma esperança, né? E isso é uma coisa comum, gente, é normal. E a criança tem essa esperança que um dia vai dar certo. Então, essa madrasta está atrapalhando isso. Então, a criança demora a se abrir, realmente, e aceitar, né, de fato, a separação dos pais. Algo que às vezes acontece muito também é quando são filhos não, no caso, casais que se romperam por causa de um adultério. E aquele novo cônjuge é o adultério. É o adultério. Entendeu? Isso daí pode gerar uma situação mais conflituosa ainda, porque já roubou meu marido, agora quer roubar também o meu filho. E aí fala, mas o pai ainda tem o direito de ter aquele contato com o filho e tudo mais, mas a mãe já tem aquele sentimento de perda do marido, agora vai começar a ter o sentimento de perda do filho. Então isso também é complicado também de se viver. Meu Deus. Olha, o Leonel Júnior, da Primeira Igreja Batista de Rio Pomba, Minas Gerais, manda a seguinte questão. No meu tempo de escola, os alunos mais problemáticos eram os filhos de mães solteiras ou de pais separados. É difícil ser criado um padrão sobre o assunto, mas as crianças sempre sofrem. É possível que a igreja mude essa realidade, auxiliando os adultos, como as crianças, no processo doloroso de adaptação à nova realidade? A igreja pode ajudar? Sim. Você tem ministério com a família, por exemplo. Sim, lá, por exemplo, um dos propósitos nossos lá, quando há um casal que quer se recasar, vamos pôr assim, né? A gente passa por um processo de entrevista com esse casal para entender a realidade desse casal, orientar e mostrar, olha, se você está pronto para viver e entrar nesse barco realmente, ok, nós vamos orientar você vai passar pelo curso de noivos, mas o ideal é você fazer um curso de educando filhos, para poder também saber se adaptar nesse momento e tudo. Então, a igreja, de certa forma, por exemplo, nós aqui da Lagoinha, a gente já tem esse preparo, já tem esse ponto de apoio para os pais. Muitas vezes é os pais quererem buscar esse ponto de apoio, que tem alguns que, ok, ouve, mas não praticam, não tentam buscar essas informações, né? Que é somente um relacionamento, pronto, acabou. Casei, cruzei os braços, está tudo resolvido. E não é bem assim. O casamento é um investimento, independente se é um casamento do primeiro ou do segundo casamento. É um investimento e tem que ser um investimento diário, todos os dias. Não é um investimento só até o dia do altar e depois acabou. Você ia falar? Sim, não, é só contribuindo, que é exatamente isso. E além desse apoio que a igreja pode dar, né, eu acho que o principal apoio do Ministério de Família é para que não aconteça o divórcio, né? De aconselhar, de resolver as questões, mas aconteceu, vai ter um recasamento que a gente já discutiu, que faz parte da nossa realidade, tem toda essa orientação e, além disso, buscar ajuda psicológica também, né? Uma terapia de casais, uma terapia sistêmica de família, para integrar os laços familiares ali, definir os papéis de cada um, né? Então, eu tô conversando com a Nara aqui, eu tô pensando. O psicólogo deve estar sofrendo hoje em dia no Brasil, né? Porque teve aquela determinação de 99 do Conselho Federal de Psicologia que psicólogo não poderia atender
quem estava querendo reorientação sexual buscaria aconselhamento, né? Pensando, se começar a censurar demais o trabalho do psicólogo, então assim, não. Se a pessoa, suponhamos, um casal divorciou, aí ela está pedindo ajuda para tentar, eu quero voltar para o meu primeiro marido, não pode. Não pode, tem que continuar separado. Tem que continuar separado. É difícil, hein? Trabalho de psicólogo, né? É complicado. Se vem com censura, misericórdia. Vamos a mais uma pergunta da Risa Castro, direto da nossa redação. E como lidar com os pais e mães biológicos do enteado ou enteada? Essa relação, então, com o pai e a mãe biológica, porque assim, você tem aquela famosa cena de filme. Quantos filmes a gente vê, né, para o carro lá, né, o pai buzina, aí a mãe, né, chega e leva o filho até a entrada da casa, que filme meio americano, né? Sim. Vai correndo pro carro e tudo mais. Às vezes tem aquela cena de filme que o pai vai, toca a campainha da casa e quem chega é o padrasto do menino. Né? Tem cena que o padrasto é legal, tem cena que o padrasto é mauzinho. Né? Essa relação do padrasto, da madrasta, com o pai biológico, a mãe biológica, como é que qual que tem que ser o norte aí? Qual que tem que ser a proximidade? Pode ser amigão, vamos tomar, né, um suco juntos, vamos tomar um açaí, vamos jogar bola juntos ou... Né? Distância. Pode ter proximidade, se as duas partes quiserem, não tem problema nenhum, né? Só que quando tem, a maioria das vezes a gente percebe muito atrito nesse processo todo de separação, qual que é o ideal? Que tenha uma relação de respeito entre as partes e a relação com o pai ou a mãe biológica que se dê, por exemplo, né, se a mãe casou com o rapaz, não precisa dele ter relação com o pai biológico. Entende? Quem precisa tratar todas as questões do filho é essa mãe. É a mãe. Eu tenho um programa na televisão, TV a cabo, negócio de vestir de noiva. Não sei se você já viu isso aí. É uma TV, não sei qual que é o canal. Outro dia eu tava vendo um negócio que eu falei surreal, cara. A menina foi escolher o vestido de noiva e quem foi escolher o vestido de noiva pra ela... Foi a mãe dela e a madrasta. Que são as duas que mais conheciam. Eu falei, cara, é surreal. Pois isso é muito bacana. Então, se puder ter uma relação de respeito a todo momento, ter uma relação de cumplicidade e de se juntarem, se unirem em prol dessa criança, da educação, da melhor educação, da melhor relação possível em prol da criança. Não ficar pensando um no outro, porque senão eles nem se relacionam, né? Mas pelo menos pensar na criança. Minha esposa acompanha algumas pessoas no Instagram e tudo. E ela um dia veio me mostrar algo de uma atriz que ela é divorciada, tem filhos do casamento anterior, e aí foi o aniversário, e ela se casou de novo e foi o aniversário da criança. Aí estava na foto a mãe, a criança, o padrasto, o pai e a esposa do pai. Uau. Olha que loucura. É meio confuso. Como que era a relação? Ela, pelo menos, o que demonstra ali, que era uma relação boa, amigável e tudo, que é uma relação amistosa. Mas tem aqueles também que não aceitam, né? Principalmente quando vem aquela questão do adultério, não vai aceitar nunca. Mas quando é uma questão de um relacionamento novo, houve um divórcio, às vezes, entre aspas, vamos pôr assim, tranquilo, né? Pode ser que aconteça uma boa relação entre pai e padrasto? Pode. Eu acho que não teria problema nenhum. Para a criança é o melhor. Para a criança seria o melhor e até mais produtivo para ela. Ô Nara, tem uma pessoa que mandou um abraço, o Wender, né? Gostaria de mandar um abraço para a Nara, que é excelente profissional e acompanho ela em tudo, né? Muito sucesso. O Wender mandou esse abraço. Muito obrigada. Eu tinha uma pergunta, não vai dar tempo de vocês responderem tudo não, mas é só para começar. Quem sabe a gente faz um outro programa sobre isso. Meu, seu e os nossos, tá? Vai ficar a pergunta para o próximo programa, que está na reta final, mas eles vão me responder no próximo programa. E quando são filhos adolescentes? Né? O pai tem filho adolescente e a mãe tem filho adolescente do primeiro casamento. Vão morar na mesma casa. Se esses enteados se apaixonam, eles não são irmãos. Sim. Né? Eu queria falar sobre isso, pena que não deu tempo. Vai ficar para um próximo programa, pauta já anotada. É tenso. Porque, olha, filhos adotivos também, boa pauta para a gente discutir isso aí. Pastor, obrigado, querido. Nara, muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso bate-papo aqui da Rede Super. Convido você amanhã, 12h15, mais um bate-papo e amanhã está imperdível. Não perca. Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.